11 de novembro, terça-feira. Hoje a igreja celebra a memória de São Martinho de Tours, bispo, grande bispo, muito importante para o catolicismo. Vamos ao evangelho, então, do dia de hoje, que se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10, diz assim: Naquele tempo disse Jesus: Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a questão do evangelho de hoje é a gratuidade apostólica. Jesus está dizendo aos discípulos, depois que vocês fizerem tudo o que tiverem que fazer, dado toda a vida, diga, só fiz o que devia fazer, e se eu tivesse feito menos do que fiz, seria pecado, seria injusto. Né? Você sabe que o ser humano tem essa mania, tudo que é para Deus é demais, né? Tudo que é para Deus parece exagero. Tem gente até que nos ama tanto, nos quer tão bem, que vai nos demovendo, né, dos nossos impulsos. Não, pega leve, também precisa tudo isso. Mas essa compreensão, depois que você fizer tudo que fez, e possivelmente você faz mais do que a maioria das pessoas fazem, para Deus através da religião, para Deus através da sua família, do próximo, Jesus está dizendo, você só fez o que tinha que fazer. E aí a gente precisa aprender a olhar para a gente mesmo e dizer, eu fiz o que devia fazer, eu não teria como ter feito menos. Diante de tanta graça, tanta bênção, diante de tudo que Deus investiu em mim, diante do que sei, do que posso, eu faria menos do que fiz. Eu faria de novo. Seria injusto ter feito menos. É esse o olhar que Jesus convida os discípulos a terem, mas passa por uma profunda gratuidade. Eu fiz o que devia fazer, porque no fundo eu sou um empregado, eu sou um trabalhador de Deus. Né? E é uma honra que Ele me queira como seu empregado, como seu trabalhador, é uma honra que Ele me confie esta boa obra a ser feita. A vida é cheia de boas obras que nos foram confiadas. São Paulo vai dizer lá no seu hino cristológico, né? Para as boas obras que de antemão Ele preparou para que as fizessem. Veja, Deus preparou de antemão boas obras para que a gente realizasse boas obras. E elas vão se apresentando diante de nós ao longo da vida. Então não tem nada de muito extraordinário em fazer o que devemos fazer, em fazer o que está na vez para ser feito. Ah, mas eu faço mais do que todo mundo. Mas não é medindo pelo outro, é olhando para quem me chamou a fazer, para esse patrão, para esse Senhor. Portanto, é diante dele que eu vou dizer, Senhor, eu fiz o que eu devia fazer, se eu tivesse feito menos é que era errado. Tem nada de errado em fazer tudo o que faço. Errado seria fazer menos do que tenho feito, porque é para o Senhor, né? Então, para o nosso mundo, o que é liberdade? A liberdade mundana é ser livre para ser servido, para não ter que fazer nada, né? A liberdade cristã já é outra coisa. A liberdade cristã é a liberdade de servir, de dar a vida, de amar, né? Hoje é dia de São Martinho de Tours, um grande bispo, um grande santo, né, para a história da França, um homem que deu toda a sua vida. Quando ele morre e chega no céu, ele vai dizer, não fiz mais do que devia fazer. Sendo eu quem sou, eu teria feito menos. Sabendo eu o que sei, crendo no que creio, tendo sido tão agraciado como fui, eu iria fazer menos. O santo, a santa, entre tantas particularidades, uma também é essa. Foram pessoas que não se economizaram. Né? Talvez o pecado nosso a ser superado é o pecado da economia. A gente se economiza. A gente faz, mas não precisa fazer tudo, né? A gente vai se guardando demais. Então, se a gente olhar para os lados, pode ser que de fato a gente tenha feito mais do que a maioria. Mas olhemos para o Senhor que nos confiou tudo isso e digamos como Jesus ensinou, só estou fazendo o que deveria, seria injusto, né, fazermos menos do que isso. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.